A abrir as suas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 13. 1, 3. E eu tenho dificuldade com o 3 e com o 13, né? Porque os nossos sotaques são diferentes. Então tem vezes que eu falo, que alguém fala 3, eu entendo 13. Tem vezes que fala 3, eu entendo 3. É 13. 1, 3. Lucas capítulo 13, mantenha a sua Bíblia aberta aí um pouquinho. Eu quero, antes de ler, só fazer um comentário. Essa semana eu estava lembrando de algumas ocasiões da minha vida. E lembrei de uma certa feita que eu fui fazer um concurso interno no meu antigo serviço no Brasil. Apesar de ser um concurso interno da corporação que eu trabalhava, eram milhares de candidatos, milhares de pessoas para prestar aquele concurso. E eu me lembro que quando eu cheguei, nós ficamos ali no pátio. Era uma escola com muitas salas para o concurso. E quando deu o horário, os portões se fecharam e outros candidatos chegaram depois que o portão tinha fechado. E aí, por mais ou por melhor que fosse a desculpa ou a justificativa para esse atraso, o portão estava fechado e acabou a conversa. Eu vi gente sentar no chão e chorar. Eu vi pessoas saírem falando mal, que vocês são os desumanos, foi 1 minuto de atraso. Então vocês imaginam como que é frustrante você chegar num lugar que você está suposto chegar às 8 e furou o pneu do carro e você não conseguiu e chegou 8h10, e quando chegou lá a porta já estava fechada. De novo eu esqueci do microfone. Vamos mudar aqui. Aleluia. Is it working? Thank you, Andrew. Essas coisas novas a gente esquece mesmo. Eu vou aprender. E aí, eu fiquei imaginando, porque é frustrante quando a gente faz de tudo para chegar e não consegue chegar. Principalmente aquelas pessoas que gostam do horário, gostam de tudo certinho. E geralmente são esses os mais legalistas, e eu me incluo às vezes nisso, porque pelo fato de eu ter sido doutrinado naquele negócio de horário, tem que ser essa hora. Às vezes quando alguém chega um pouquinho atrasado eu já fico, e depois eu falo, não, calma, não é tudo militar. Calma, você tem que... Eu falo para mim, você tem que ter calma. Mas eu fiquei lembrando desse fato essa semana enquanto eu lia uma palavra na Bíblia Sagrada. E eu lembrei de como as pessoas se frustraram naquele dia. Como alguns choraram, como alguns reclamaram. E essa palavra me trouxe a lembrança, esse fato que ocorreu na minha vida, e eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Eu tenho falado aqui por algumas semanas sobre os nossos problemas internos, as nossas cadeias espirituais que precisam ser quebradas, tiradas, vencidas, mas todos nós sabemos aqui que Jesus vai voltar. E se você não sabe ainda, e se você não se preparou ainda, eu acho que Jesus te trouxe aqui no dia certo. Porque, enquanto eu pensava nessa palavra, me veio esse texto da Bíblia Sagrada em Lucas, capítulo 13, versículo 22 ao 30. Lucas 13, versículos 22 ao 30, nós vamos ler, e eu quero que você preste muita atenção, porque talvez você já ouviu essa palavra algumas vezes, mas Deus sempre tem uma nova oportunidade para nós. A Bíblia diz assim: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai,
por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Eu fiquei pensando nessa palavra e lembrei da frustração de o que é perder uma oportunidade, o que é perder uma prova, um ônibus, um voo marcado, alguma coisa na sua vida que para você é tão importante, mas o tempo se esgotou e você não teve condições de entrar pela porta. Agora, imagine o que é a frustração de ficar do lado de fora no dia da salvação. Ser salvo, irmãos, e entrar pela porta estreita é a mesma coisa. Escolher o caminho mais difícil, que parece ser o caminho mais difícil, pode ser muito ruim hoje, ou até mesmo difícil para você hoje, baseado nos padrões humanos. Mas, para ser salvo, Jesus nos fala que precisamos entrar, porfiar pela porta estreita. Em Mateus 7, no versículo 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu acredito que se nós perguntarmos aqui se tem alguém aqui que quer ficar do lado de fora no dia que Jesus voltar, ninguém levanta a mão, né? Ninguém vai levantar a mão. E me entenda que eu quero que você saiba que essa é uma mensagem que foi muito pregada antigamente. Hoje ela já é menos pregada, porque essa mensagem não atrai ibope, né? Não dá ibope, não dá muita popularidade, né? É uma mensagem meio fora de moda, porque pregar sobre a volta de Jesus é meio fora de moda. Pregar sobre a porta estreita, então, nem se fala. Em dias que vivemos, que o Evangelho se pode fazer e viver de qualquer forma. Pelo menos é isso que pregam aí fora. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a porta ainda é estreita, o caminho ainda é estreito, e poucos há que entrem por ele. São poucas pessoas que querem entrar pelo caminho estreito. Todos querem ser salvos. E aqui há uma grande distinção nessa palavra: entrar pela porta estreita e ser salvo. Porque a salvação é entrar pela porta estreita, mas a santificação é caminhar também pelo caminho estreito. As pessoas querem um Jesus que seja Salvador, mas não querem tê-lo como Senhor das suas vidas, porque Senhor é algo diferente. Ele pode até me salvar, mas na hora que eu tenho que me submeter à vontade dele, eu acho que não dá certo. Por que eu me submeteria à vontade e aos desejos de alguém? Porque ele me salvou, porque ele deu a sua vida por mim.
Então, Jesus disse que muitos deixarão de entrar pela porta estreita. E esses perderão a oportunidade de salvação. Agora, o que é que faz com que as pessoas fiquem do lado de fora na porta estreita? Por que as pessoas escolhem o caminho largo ou a porta larga? Esse texto que nós lemos em Lucas nos mostra algumas razões pelas quais muitas pessoas decidem não entrar pela porta estreita. E talvez durante essa pregação você se identifique com algumas dessas características. Eu quero que você, enquanto eu prego, faça um balanço da sua vida. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale muito mais ao seu coração do que eu próprio. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E deixa eu te dizer uma coisa, existe pecado sim, mas existe a justiça de Deus, que é a retidão de Deus. E por fim virá o juízo dele sobre aqueles que escolherem o pecado e desprezarem a justiça. Vamos lá a essa palavra. O que é que alguns, ou por que é que algumas pessoas escolhem ou ficam do lado de fora? Primeiro delas, no versículo 24, diz que precisa porfiar. Porfiar significa esforçar-se. Ou seja, o que nos deixará do lado de fora é a falta de esforço. Jesus disse: porfiai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Precisa uma ação nossa. Jesus nos salva, nos tira do pecado, nos coloca num lugar seguro, mas agora é uma decisão sua. Você que escolhe: eu vou andar com Jesus ou eu vou voltar a andar nas trevas. Parece contradizer a doutrina da salvação pela graça que nós temos ouvido aí. Independente do que você faça, Jesus já te salvou. Independente de como você viva, Jesus já deu a vida por você. Independente de como estão os seus pecados, Ele já levou tudo na cruz. Não, senhores, a nossa vida tem que ser santificada para que nós cheguemos ao céu. Aleluia. Aleluia. Você não precisa obras, você não precisa méritos para ser salvo. Mas você precisa, depois de salvo, trabalhar para que você continue no caminho. Aqui entra o equilíbrio da palavra de Deus. Porque algumas pessoas pensam assim: não, a salvação é pela graça. Paulo falou que não é por obra para que ninguém se glorie, mas Jesus já fez tudo, amém. Aí vem Tiago, o irmão de Jesus, falando assim: peraí, tem um balanço aqui. Não é só graça não, a graça é para salvação, mas para santificação precisa alguma coisa a mais. Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E é interessante porque a fé pode nos salvar. E é pela fé que nós somos salvos. E por que ele está falando isso? Porque tem pessoas que acham que é só crer em Jesus. E eles tomam isso como fé. Não, eu tenho fé em Deus. Oh, rapaz, se tem uma coisa que eu tenho fé em Deus, pense. Você quer aceitar? Mas já aceitei Jesus faz tempo. Eu aceito Jesus todo dia. E essas pessoas são difíceis. Tiago 2,18, mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele não está falando minha fé com as minhas obras. Ele está falando: mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Lembra aqui de uma coisa que eu falei alguns dias atrás, que a religião, você precisa fazer coisas para ser aceito, e o evangelho você faz porque você é aceito. No evangelho nós somos aceitos por Jesus,
Isso gera em nós gratidão, isso gera em nós fruto. E esses frutos são frutos que são colocados para fora como obras. Mas dirá alguém, ou melhor, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Eu tenho fé. E eu gosto de usar aqui algumas comparações. E às vezes eu falo do barco, né? Esse barco a remo, esse barquinho que a gente está na vida. E um remo é a fé. E o outro são as obras. Se você remar só de um lado, o barco vai ficar girando. Se você remar só desse, o barco vai girar do outro lado. Agora, se você remar com os dois, ele vai para frente. E da mesma forma, o passarinho só com uma asa. Ele pode ter a asa esquerda e tentar voar. Ou ele pode ter a asa direita e tentar voar. Se ele não tiver as duas, ele não sai do chão. Assim é a nossa vida. Nós não vamos sair do lugar só remando de um lado. Precisamos da fé, como precisamos das obras. A salvação é de graça. Não depende dos nossos méritos, das nossas obras. Todavia, são as obras que atestam a qualidade da nossa fé. Eu sou crente. Que bom que você é crente, rapaz. Olha, eu estava precisando de um crente aqui para orar aqui, porque o meu filho está doente, a minha filha está doente. Eu vou ligar para o pastor. Que crente que é você? É você que tem que assumir a sua posição. Eu não estou dizendo que você não pode ligar para o pastor e pedir oração, mas se você tem a oportunidade de fazer, na hora, faça. Está lá no emprego, como eu já estive, e alguém chega e fala, você é crente, né? Eu sou. Vamos lá que tem um endemoniado ali, preciso orar por ele. Tem gente que desvia na hora. Eu já fui, não sou mais. Faz tempo que eu não vou na igreja. Mas você é crente. Mostre as suas obras pela sua fé. Mostre a sua fé pelas suas obras. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Uma fé que não tem obras que a comprovem. Que não empreende nenhum esforço para uma vida de santificação e separação diante de Deus. Não é uma fé genuína. Eu tenho fé em Deus, mas eu não faço nada para mostrar a minha fé em Deus. Eu não faço nada para mostrar para o mundo que eu sou crente. Eu não vivo de maneira que as pessoas vejam que eu sou crente. Então, eu vou levando minha vida aí, sabe como que é? A minha vida vai indo assim. Você não faz nada para se santificar diante de Deus. Você que tem se esforçado, ou você que não tem se esforçado, existe um caminho pela frente. É necessário que, com o nosso esforço, com nossas obras, mostremos a qualidade da nossa fé. E dessa forma, entremos pela porta estreita. Existe algo a ser feito. Você se esforça para se consagrar, para separar-se a Deus e assim entra pela porta estreita que conduz à vida. Porque, irmãos, ser salvo, todos nós podemos ser. Entrar no céu, nem todos entraremos. Escuta, isso é sério. Isso é sério. Você pode ter sido salvo um dia. Mas Jesus falou assim para João. Escreve aí. E no final, ou quase em todas as cartas, se eu não me engano, em todas as cartas que João escreveu para 7 igrejas, Jesus deixou bem claro que é ao que vencer. Ao que vencer. Vencer o quê? Vencer essa caminhada. É chegar no fim do caminho estreito. É chegar no fim desse caminho que pode ter pedra, pedregulho, espinho, tudo quanto é tipo de perigo que você pensar. Você vai chegar no fim dele. E você conseguirá então alcançar a vitória. Mas vamos um pouquinho adiante. Como é? Ou o que é que faz com que as pessoas fiquem do lado de fora da porta estreita? Primeiro, falta de esforço, versículo 24. No versículo 25, ele fala assim, olha, quando esse pai de família
se levantar e fechar a porta, acabou. Existe a oportunidade já. Esse é o dia. E eu gosto de relembrar a igreja, porque você pode dizer assim: eu vou deixar para amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa: o amanhã não existe. Como assim, pastor? Está dizendo que eu vou morrer hoje? Não. Se você acordar amanhã, já não é mais amanhã, é hoje. Você só tem o dia de hoje. Por isso que a Bíblia diz: hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia. Não tem amanhã, como não existe ontem. Você só vive o presente, só vive o hoje. Você pode até planejar para o futuro, e é bom, mas o seu futuro só vai acontecer se você estiver lá. Senão ele não vai acontecer. Não existe uma outra oportunidade, deixa eu te dizer melhor assim. Porque as oportunidades que Deus nos dá têm que ser agarradas no dia de hoje. Porque é hoje que você está vivendo. Porque se você não abraçar no dia que vier a oportunidade, talvez amanhã não seja mais o dia aceitável. Talvez amanhã não seja mais o dia em que Deus te dará uma nova oportunidade. E um dia você vai estar de pé diante dEle. Eu espero que Ele diga: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança tudo que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Esgotamento do prazo de abertura da porta. Chegou atrasado para a prova. Chegou atrasado para o concurso. Era 8 horas, você chegou 8h05. Não tem mais jeito. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta. O texto aqui fala de um momento em que o dono da casa, ele vai se levantar e vai fechar a porta. E a oportunidade de entrar que você tinha, você perdeu. Isso me lembra do dilúvio. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. E lá em Gênesis, no capítulo 7, nos versículos 13 ao 16, diz assim: e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. É interessante essa última expressão. E o Senhor o fechou. Fechou Noé dentro. Noé e sua família e os animais. Deus fechou. E quando Deus fechou, acabou. Mateus, Jesus faz uma alusão a esse passado. Mateus 24, 37 ao 39, ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe o que eu entendo aqui? Quando Deus chamar, está chamado. Última chamada, porta fechada, acabou. Assim será. E olha aqui, todos morreram, com exceção daqueles que estavam na arca. Jesus faz uma alusão e diz: assim será também na minha vinda, na vinda do Filho do Homem. Todos vão perecer, com exceção daqueles que entraram pela porta estreita. Eu entendo que no dia em que Jesus vier,
assim como nos dias de Noé, não haverá desculpas. Não vai ter como convencer a Deus. Não vai ter como abrir a porta novamente. A Bíblia diz que Jesus virá como num abrir e piscar de olhos. E quando você vê, já não viu mais nada. Aliás, você não vai ver nada. Fazem filmes, fazem alusões de roupinha ficando caída, coisinha. Eu não sei como vai ser, irmãos. Eu só sei que naquele dia Jesus vai nos chamar. E quando Ele nos chamar, acabou tudo. Glória para quem foi e pranto para quem fica. Nós vamos chegar lá. Nos lembra também da parábola das 10 virgens. E eu falei aqui há poucos dias porque é interessante que a gente fala da parábola das 10 virgens. Já ouvi falar muita coisa e eu fico pensando, porque a parábola das 10 virgens é uma das parábolas mais simples que tem. Jesus fala dessas 10 virgens e Ele fala assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas, porque eram 5 loucas e 5 prudentes, as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. Para um pouquinho aqui. Presta atenção. O seu marido não pode te salvar. E nem a sua esposa te salvar. E nem o seu filho te salvar. E nem o seu pai e a sua mãe te salvar. O azeite tem que estar na sua lâmpada. Sabe o que é isso? Azeite fala de unção, de santidade, de andar com Deus, você por você mesmo. Não é porque a minha esposa é santa que se eu for mais ou menos eu vou subir com ela. Não, senhores. Deus chamou-nos para ser santos individualmente. Essa é a única coisa que você não pode transferir no dia da vinda de Jesus. Até hoje você pode, sabe como? Falando, abençoando, alertando. Mas vai chegar no dia quando disserem: eis aí vem o noivo. Não adianta você falar assim: eu vou segurar bem a minha esposa aqui, eu vou abraçar bem o meu marido. Cadê meus filhos? Vem aqui, todo mundo dá as mãos. Jesus está vindo. Segura aí. Vamos todo mundo. Pode estar amarrado, dado mão, feito acorrentado, cadeado, o que for. Quem estiver preparado sobe, e quem não estiver não sobe. É simples. Agora olha como conclui-se. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Que interessante como Jesus trata esse negócio. Foram se arrumar, foram se ajeitar quando não era para ir. Eu vou traduzir isso aqui em miúdos para você. Deus te dá a vida toda para você se santificar e você fala assim: não, eu vou curtir mais um pouquinho a vida, eu vou fazer mais um pouquinho e vai chegar um tempo que aí eu vou me acalmar e essa hora pode ser tarde. Eu vou fazer um pouquinho mais e vai chegar uma hora e essa hora pode ser tarde. Algum tempo atrás eu contei aqui uma experiência de um colega, que eu ouvi, um ex-colega meu, e eu vou repetir essa experiência. Esse moço teve a oportunidade, mas talvez você não tenha. Policial nas ruas de São Paulo estacionou a viatura numa esquina, umas 7h30 da noite. E ele estacionado, pouquinho tempo depois de estacionado, chamaram no rádio, a central chamou no rádio dizendo que tinha um roubo em andamento num mercado mais ali, na esquina, onde eles estavam. Ele não precisou nem entrar na viatura.
E ele ouviu e cutucou o parceiro dele e falou: vamos que é aqui. Viraram a esquina e os dois rapazes estavam saindo fora do mercado com as armas na mão. E eles, um correu para um lado, outro correu para o outro, e um policial foi atrás de um, outro policial foi atrás de outro. E houve ali uma troca de tiro e um rapaz tombou. E o policial chegou com toda a cautela e o rapaz ainda estava vivo. E esse policial foi ali gritando com ele: larga a arma, larga a arma. E ele largou a arma e falou assim: moço, me ouça, por favor. E o policial parou para ouvir ele. Ele disse assim: olha, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que hoje é meu dia. Mas eu preciso de uma gentileza sua. Ele falou: pode falar. Ele falou: faz esse favor para mim, prometa para mim. Ele falou: fala aí. Prometa que você vai entregar a sua vida para Jesus. E o policial levou um choque, porque ele era crente, estava fora da igreja. E ele disse assim: por que você está falando isso? Ele disse: porque eu sou desviado. Eu deixei os conselhos da minha mãe. Eu tocava no grupo de jovens na igreja. Eu cantava na igreja. E eu deixei tudo isso e vim para o mundo do crime. E agora eu estou aqui morrendo. Mas você faz um favor para mim, você fala para minha mãe que eu me reconciliei com Deus. Eu estou morrendo aqui hoje, mas eu estou indo para o céu, vou encontrá-la lá um dia. E você aceita Jesus, porque Jesus tem um plano na sua vida. O rapaz morrendo, falando de Jesus para ele. E ele levou um choque e pegou o rapaz ali nos braços. E aquele moço morreu nos braços do policial, sendo socorrido. E esse policial deu esse testemunho para nós lá em São Paulo. E ele falou: olha, isso mexeu demais comigo. E ele voltou para Jesus. O que eu estou te dizendo, meus irmãos, é que você pode ter a oportunidade da sua vida hoje, enquanto você está vivo, porque vai chegar um tempo que não haverá oportunidade para você. Quando as portas se fecharem, quando Jesus chamar, você não terá mais oportunidade, e aí acabou tudo. A falta de vigilância, a falta de estar atento fará com que muitos de nós percamos a oportunidade de encontrar a porta aberta. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o seu Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Não importa o que você tenha feito até agora, não importa o que você tenha praticado até agora, torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Deus não lança em rosto, e se for tempo ainda, Ele quer mais é te limpar, Ele quer mais é limpar a sua vida por completo e te colocar num lugar onde você esteja preparado para se encontrar com Ele no grande dia. É melhor nós estarmos preparados enquanto é tempo. Agora veja só o que é que nos deixará de fora também. Não ser reconhecidos ou não sermos conhecidos por Cristo. O versículo de número 26 e 27, se eu não me engano, dessa mesma passagem. 13 e 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Olha que perigo que é não ser reconhecido por Jesus.
Pessoas que não entregaram as suas vidas para Jesus quando tiveram oportunidade, esses não serão reconhecidos. Pessoas que tiveram a oportunidade, mas não quiseram desenvolver intimidade e relacionamento com o seu Senhor. Pessoas que tiveram tudo, toda a oportunidade do mundo e desperdiçaram. Só conhece e se torna conhecido de alguém quando se desenvolve um relacionamento. Você pode ser meu conhecido, mas eu posso não te conhecer bem, porque conhecer nós só conhecemos quando existe um relacionamento, quando nós trocamos ideias. E nós queremos que Jesus nos conheça muito bem, mas nós não queremos conhecer Jesus. Nós queremos que Ele nos entenda muito bem, mas nós não queremos entender Ele. Esse relacionamento não é um relacionamento só de uma via, é um relacionamento de duas vias. Ele me conhece e eu preciso conhecê-lo cada dia mais. Jesus me conhece e eu preciso me desenvolver um relacionamento com Ele cada dia mais. Agora, para desenvolver relacionamento com Deus, nós precisamos investir tempo. Tem que ter oração, tem que ter meditação na palavra, tem que ter comunhão com Ele e com os irmãos, tem que entrar, quando eu falo exige tempo, exige muita coisa, não, exige que você tenha muito mais do que tudo isso, sinceridade com Ele. Você sabe o que é que nos afasta muito de Deus? É a gente tentar se aproximar de Deus sempre daquele jeito, ó Senhor, com as nossas rezas, né? Com as nossas orações, que às vezes dão arrepio. Antes que eu e você abríssemos os nossos corações e falasse com Deus da maneira que tem que falar com Ele. Senhor, eu estou mesmo um lixo hoje. Eu estou me sentindo mal, eu estou isso, É melhor você abrir na sua linguagem e falar com Deus, porque Ele te entende, do que você ficar querendo ser muito. Eu não sei nem orar, pastor. Por quê? Porque, sabe, essas orações assim, meu amigo, meu irmão, minha irmã, aprenda a chegar para falar com Deus como se fosse, porque Ele é o seu Pai. Pai, eu pequei, eu estou todo errado, eu estou assim, faz como o filho pródigo. Eu vou levantar aqui agora, eu vou lá falar com meu pai, eu vou falar para ele: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não precisa me aceitar como filho, olha, me aceita só como um trabalhador seu, tá bom demais, Pai, o importante é que eu coma aqui na sua casa. Não, mas quando ele chegou e reconheceu para o pai que ele tinha pecado, o pai não quis saber de mais nada. A Bíblia diz que o pai se lançou no pescoço dele, o abraçou, o beijou e chorou porque ele havia voltado. É assim que Deus te espera. É assim que Deus quer você, quebrantado, com a sua alma, com o seu espírito no chão, mas que Ele te levante para que você possa gozar da vida eterna com Ele. Aleluia. Pessoas que não confessam Jesus diante dos homens. Você é um agente secreto de Deus. Você é crente, mas ninguém sabe. Porque se souber, vai te envergonhar. Se souber, vai te envergonhar. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Quando você pega o versículo 26 e 27 desse texto que nós lemos, muitos dirão: mas Senhor, eu fui à igreja, eu ouvi vários sermões seus, porque eles dizem assim: o Senhor pregava aqui nas nossas ruas, nós ouvimos o Senhor falando nas nossas ruas. E você vai falar assim: eu fui em várias igrejas e eu ouvi muitos sermões, Senhor. Olha, se tem uma coisa que eu gostava de ir, era na igreja. Igreja é uma maravilha. E Jesus vai responder assim: você não me permitiu ser o seu Senhor. Você queria um Salvador, mas um Senhor você não quis. Você queria ser salvo, mas você não quis desenvolver um relacionamento comigo. Você não me confessou diante dos homens.
Você só confessou para você mesmo. E se tornou e permaneceu escondido. Apartai-vos de mim. O noivo disse a mesma coisa às virgens loucas. Ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Nós podemos até dizer que Cristo nos conhece. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: você conhece Jesus? Você sabe que Jó teve uma experiência tão interessante com Deus, e no final da experiência ele falou assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Antigamente, Senhor, eu ia na igreja, eu ouvia falar de Ti, mas eu não tinha intimidade. Mas agora eu comecei a desenvolver uma intimidade com o Senhor, um relacionamento íntimo contigo, e portanto eu sei que mesmo diante das minhas imperfeições, o Senhor me ama e o Senhor vai trabalhando em mim para que cada dia eu vá me santificando mais e eu chegue à Tua glória. Eu sei, Senhor, que é difícil, mas eu tenho conhecido o Senhor e eu sei que diante de todas as minhas dificuldades e impossibilidades, o Senhor me esforça, o Senhor me ajuda. Senhor, eu tenho esse probleminha aqui que precisa de ajuda. Você sabe qual que é a maior dificuldade do ser humano? É reconhecer os seus problemas. Mas quando nós reconhecemos e colocamos na presença dEle, meus irmãos, aquilo que era impossível, se torna possível. Aquilo que parecia ser a sua destruição se torna vida para você. Porque quando você vence, é tão bom vencer as coisas. Quando você entra numa corrida e vence, é maravilhoso. Agora, quando você não estava inscrito na corrida e vence a corrida, é mais maravilhoso ainda. Sabe por quê? Porque você não estava esperando tudo aquilo. Mas agora vem as dificuldades, vem as tristezas, vem as lutas, vem os barrancos da vida, vem os vales da vida. Você passa por tudo e você vai vencendo. Você não estava esperando em nada disso aqui. Quem aqui que quando nasceu colocou assim: eu quero um pouco de vale, um pouco de monte, um pouco de espinho, um pouco disso, um pouco... Não, a gente nasce querendo que seja tudo tranquilo, né? Mas vai vir, a corrida vai ser difícil, só que quando você chegar no final dela, vai ser maravilhoso. Porque quando você coloca nas mãos de Jesus, o que parecia impossível se torna realidade na sua vida. Mas deixa eu terminar aqui com uma palavra para você. Aquilo que te pode deixar fora da porta é a prática da iniquidade. Ele diz: apartai-vos de mim, vós todos que praticam a iniquidade. Aos que praticam a iniquidade, o Senhor mandará que se apartem dele. O que é praticar iniquidade? Praticar iniquidade significa viver uma vida pecaminosa sabendo que está vivendo a vida pecaminosa, em concordância com a vida pecaminosa. Eu sei que estou errado, mas não estou nem aí, eu vou continuar assim e acabou. E essa é a pior condenação e a pior sentença que alguém poderá ouvir, porque viveu uma vida de iniquidade. Uma vida que desagrada ao Senhor. Uma vida que Deus não tem prazer naquilo. E talvez nem você, porque o prazer é só momentâneo. 1 João 3, versículos 6 ao 9 diz: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aí você fala assim: a Bíblia e João está dizendo que a gente não peca nunca mais.
Esse pecado aqui você traduz por iniquidade. Nós cometemos falhas, mas esse pecado aqui é um pecado que você aceita e que você permanece nele. João está falando, qualquer um que comete esse tipo de iniquidade não pode ser chamado filho de Deus. Porque se você peca, sabe que está pecando e quer continuar naquele pecado, qual é? Eu vou usar aqui a expressão que eu usei esses dias. Qual que é o seu DNA? Você é filho de quem? É filho de quem? Se alguém tem vivido na prática do pecado, da iniquidade, é hora e tempo de mudar de atitude. Mas só se muda de atitude, só se é transformado quando você, pessoalmente, sentir a necessidade de confessar os seus pecados a Jesus. Contar para Ele todas as suas dificuldades e todos os seus problemas. Pedir que Ele habite em você e que Ele dirija a sua vida como Senhor dela. Essa é a única forma que você tem. Porque os versículos 28 a 30 dão o resultado de tudo isso para nós. Jesus disse, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quando a porta for fechada, meu amigo, vai ser choro, vai ser dor. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Meu irmão, me traz a memória daquela parábola de Lázaro e o rico. O rico viu Lázaro lá no seio de Abraão. Ficou olhando e falou assim, Jesus, pai Abraão, fala para ele me dar um pouquinho de água. Não dá. Pelo menos para ele molhar o dedo e colocar na minha língua. Também não dá. Você não está vendo o abismo que tem aqui entre vocês? Então fala para ele, deixa ele pelo menos voltar lá e avisar meus familiares. Fala assim, meu amigo, todos os profetas vieram e falaram e vocês não deram ouvido. Você acha que vão dar ouvido para ele? Você acha que vão acreditar? E assim está muita gente. Deixa eu te dizer uma coisa, a oportunidade está lançada. Jesus tem nos dado a oportunidade. Ele diz, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Aqui fala de uma outra coisa que eu quero concluir muito rápido. Aqui fala dos primeiros, são os crentes velho, antigo, que acham que estão com a vida mansa. Está tudo certo, porque eu aceitei Jesus há 30, 40, 50, 100 anos atrás, eu estou tranquilo. Você precisa concluir a carreira como o apóstolo Paulo concluiu, guardando a fé, combater o bom combate. Não é só um dia ter sido membro de uma igreja. Você precisa ser salvo para herdar a salvação eterna. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Os derradeiros serão aqueles que chegam por último, é o trabalhador da última hora. E os primeiros vão dizer assim, mas ele só trabalhou meia hora. Não importa, a salvação é para todos. Nós temos que garantir a salvação das pessoas que estão ao nosso lado, falando e estando em comunhão com elas e não atrapalhando elas. Quer saber, eu sou pastor, eu tenho uma carteirinha aqui de obreiro e agora eu estou com a vida ganha. Mentira, nenhum de nós estamos garantidos se nós sairmos da presença de Deus. Você pode e eu posso ter o cargo e a carteira e o que for, o título que for, se nós não estivermos na presença de Deus, a nossa salvação não está garantida. Que você saiba que Jesus está te chamando. Existe uma oportunidade lançada para a sua vida. Você pega a oportunidade se você quiser. Mas Jesus está te chamando. Ele está chamando você para um concerto novo com Ele. Uma aliança nova com Ele. Ele quer e deseja mudar a sua vida.
mas você precisa se entregar completamente nas mãos dele. Eu quero concluir essa mensagem citando Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo o tempo. Aleluia. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Isso fala de santidade. E nunca falte o óleo da unção sobre a sua cabeça. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você nessa hora. Hoje nós temos ceia ainda. Você vai me aguentar mais 5 minutos. Mas eu quero que você feche os seus olhos. E se você quiser fazer um compromisso novo com Deus hoje, eu quero que você o faça, sabendo que você não veio aqui porque alguém te convidou. Você não veio aqui porque você gosta desse pastor ou dessa igreja. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Aleluia. E eu nunca vi Jesus, Deus, fazer alguma coisa errada. As coisas que Deus faz são perfeitas. E se Deus te trouxe aqui é porque Ele tinha uma palavra para você hoje. E hoje é o dia aceitável do Senhor. Você pode ter vivido qualquer que seja a experiência na sua vida. E pode hoje estar se perguntando até mesmo se você é merecedor. Eu vou te dizer uma coisa, você não é merecedor da salvação. Assim como eu também não sou. Mas Jesus nos alcançou pela graça, pelo favor imerecido. E Ele quer hoje também te salvar. Ele quer hoje também reafirmar um compromisso e uma aliança contigo. E Ele te chama para essa aliança. Se você quer, se você deseja um novo compromisso com Cristo, você pode orar nesta hora. Você pode falar com Deus nessa hora. Pedir perdão pelos seus pecados. E pedir para que Ele renove, para que Ele trabalhe na sua vida e venha morar dentro de você. Aleluia. 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 Eu quero saber se existe alguém aqui hoje que quer dar um passo em direção à cruz do Calvário. Se você quiser, só dê um sinal com a sua mão. Eu quero conhecer você. Se você quiser dar um passo de compromisso com Deus hoje e com a sua salvação, você dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Só um sinal, eu quero orar por você. Para Jesus transformar por completo a sua vida. Hoje é o dia. Hoje é o dia, o ano e o dia aceitável do Senhor. Senhor, o Senhor conhece cada filho teu aqui. O Senhor conhece o que cada um tem vivido. O que cada um de nós temos passado. Meu Deus, existe uma acusação muito forte de Satanás dizendo que nós não podemos, que não tem mais jeito para alguns de nós. Eu repreendo todo pensamento maligno em nome de Jesus. Existe salvação para aquele que volta à casa do Pai. Existe renovo para aquele que volta para os braços do Pai. Existe libertação para aquele que entra debaixo das asas do Altíssimo. Oh, meu Deus! Que a Tua mão alcance agora cada coração aqui que se dispõe, Senhor, a ter um compromisso real e verdadeiro contigo. Meu Deus, nós reafirmamos hoje o nosso compromisso em Te servir. Nós reafirmamos hoje o nosso compromisso em Te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Nós reafirmamos hoje o compromisso de falarmos a verdade, ainda que nos traga consequências, Senhor.
mas nós queremos entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, e é difícil, Senhor. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da tua força, Espírito Santo, mas nós queremos andar contigo, Senhor. Deus, no nome de Jesus, aqueles que se decidem por ti hoje, entra nos corações, muda a vida, muda a história, vira a página da vida hoje, e que essas vidas sejam reconciliadas contigo, para a honra e para a glória do teu nome. Meu Deus, no nome de Jesus, traz libertação. Onde há vício, traz libertação agora, no nome de Jesus. Meu Deus, que haja em nós, ó Deus, a força do Espírito Santo, para caminharmos contigo um pouquinho mais. Pai, no nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, pedindo a tua bênção, Senhor, sobre a vida da tua igreja, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.